Estenda as suas mãos. Soberano Deus, eterno, altíssimo Pai, é no nome do Senhor Jesus, ó Deus, entramos na Tua presença em oração para Te agradecer por mais um culto, por tudo aquilo que o Senhor tem falado, por tudo aquilo que o Senhor continuará falando através da vida do Teu servo, pastor Luiz Medeiros. Usa ele de uma forma sobrenatural, esvazia ele dele. Espírito Santo, estamos sedentos, que o Senhor possa falar aquilo que nós, a igreja, precisa, e que possamos, ó Pai, colocar em prática a Tua palavra e sermos obedientes. Senhor, também que o Senhor possa, meu Pai, visitar e confortar a família do Otacílio que faleceu. Que o Senhor possa dar força para esta família, que o Senhor possa cuidar deles especialmente. Amém? Quem crê diga amém, e as palmas louvam o Rei da Glória. Graças a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para Jesus pode ser melhor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Tão feliz com a presença de Deus aí, dá um glória a Deus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia, você que pode, no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Deus está falando muito neste lugar, e eu creio que Deus, ele é tremendo, porque quando você participa de um culto onde Deus está confirmando a palavra desde o começo, é algo especial demais. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, que através da vida do pastor Isaac Bares, nosso amigo, estamos aqui. Ele fez menção da minha vida para a pastora Jussiara. Eu louvo a Deus por a senhora de pronto atender nos ceder essa oportunidade em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua igreja, a cada um dos irmãos, os obreiros, uma igreja muito atenciosa. Eu tenho certeza que Deus vai fazer essa igreja crescer muito. Não são todas as igrejas que têm obreiros tão preparados, da tribuna até a porta da igreja. Então isso é uma bênção de Deus. Vocês têm ensino aqui e têm amor. Isso é amor, é zelo pela obra. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. O diácono, o irmão da pastora, como que é o nome dele mesmo? Diego, diácono Diego, que Deus abençoe, meu amado. Foi ali me buscar no terminal. Que Deus possa te honrar grandemente, a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Eu trago a saudação do meu pastor presidente, pastor Osmar José da Silva. Nós somos ali de Sorocaba, da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Amados, sem perca de tempos, juntos, quem achou o texto de Mateus 8, dá um glória a Deus. O texto sagrado nos diz assim: quando ele desceu do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado, ou seja limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não conte isso a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Graças a Deus. Já foi orado, então você pode tomar o seu assento, glorificando e enaltecendo a presença de Deus. Eu estou com a garganta um pouquinho ruim, mas é que eu tenho sinusite. E você viajando para lá e para cá, um dia eu estou no Paraná, outro dia estou aqui, outro dia estou em Sorocaba. É uma mudança de clima terrível. E essa máscara, a gente respirando gás carbônico, é horrível, faz um mal. E dentro do ônibus você tem que ficar com a máscara, dentro do metrô e do trem você tem que ficar com a máscara. Então isso é muito ruim, prejudicial demais. Mas por outro lado também estamos nos protegendo. Então a Deus seja dada toda a glória. Amados, esse culto simplesmente é um culto tremendo, onde Deus está falando sobre a sua mão poderosa. Que coisa extraordinária, né? O irmão que já deu a palavra inicial aqui falou sobre a mão do Senhor estendendo sobre o discípulo que estava afundando na água, mas era corajoso porque foi até Jesus, e você vê que Jesus o coloca de pé. É coisa linda, e o põe sobre as águas. Isso é extraordinário. O texto que eu tenho hoje para ministrar o coração dos amados, um texto bem conhecido, um texto de um caráter bem simples, mas de uma profundidade extraordinária.
Quando olhamos para esse texto, nós percebemos, quando você lê Marcos capítulo 1, você vai ver que ali está mais claramente explicando o trajeto de Jesus até chegar ao leproso. Quando olhamos para isso, nós vemos que no ano 29 depois de Cristo, o João, que já foi citado essa noite, havia sido preso, e na Macedônia ficou preso durante 30 dias e veio a morrer decapitado. A cabeça do profeta valia mais do que o reino do rei daquela região. Então, quando você olha isso, você vê algo extraordinário, porque antes de João Batista vir a morrer, Jesus não havia iniciado o seu ministério com pregação. Já tinha feito alguns sinais, mas não tinha pregado a palavra, porque João era o pregador, estava em ascensão, e Jesus não podia confrontar, porque quem é que pode, com a mensagem do mestre, pode se levantar todos os maiores pregadores, mas se Jesus, fisicamente eu digo, se manifestar e falar aqui, meu irmão, todos nós vamos se prostrar de joelhos aqui, e dar glória ao Rei da Glória, porque a mensagem de Jesus é a maior mensagem de todas. Eu digo isso num caráter pessoal dele fisicamente. Por isso, naquele momento, ele ainda não tinha pregado, porque João estava fazendo um grande barulho sobre Israel. João estava sacudindo a figueira, estava tirando tudo que não prestava do seu devido lugar e trazendo à tona para envergonhar Satanás. E quando olhamos para isso, e este é o motivo pelo qual João foi preso e pelo qual João ele veio a morrer. Quando olhamos para esse evento, Jesus então se levanta, e a primeira mensagem de Jesus é concernente com a mensagem de João o Batista. Ele disse: arrependam-se, porque agora vos é chegado o reino de Deus. Que mensagem é esta? Que poder e que palavras são estas? Pois bem, Jesus traz uma mensagem de arrependimento para que o homem mude de rota, para converter o homem de fato à sua vontade e trazê-lo para o centro da vontade de Deus. Se essa noite você está aqui porque quer viver a vontade de Deus, pois bem, Jesus está olhando para você e dizendo: arrependam-se ainda desses pecados que estão aí no oculto, para que eu possa fazer uma grande obra. Deus fica impossibilitado de agir. Isso é impossível para Deus quando nós não estamos caminhando concernente à vontade de Deus, quando nós não estamos andando no centro da vontade de Deus. Como é que Deus pode abençoar alguém que não anda no centro da vontade de Deus? Porque aí seria injusto para o fiel. Então Deus, Ele quer que nós todos sejamos fiéis. Seremos sempre pecadores, mas como Madalena, deixando aquela prática, e as outras que virão, vamos nos arrepender e vamos deixá-las também. Jesus iniciou seu ministério, e então ele vem de um caminho de milagres, vem de um caminho de sinais. Coisa extraordinária foi que ele chegou no dia da pesca maravilhosa, no dia em que alguns empresários, ou pequenos empresários, se fôssemos olhar para os dias de hoje, eles eram pequenos empresários que tinham ali os seus poucos funcionários, estavam trabalhando e se frustraram, porque a pesca, o motivo da frustração não foi tão simplesmente não pescar. O motivo da frustração é porque eles necessitavam daquela pesca, porque eles eram um tipo de comerciantes ou de pessoas que, como existe muitos no meio da igreja, que eles dependem de trabalhar cedo, acordar de manhã, trabalhar cedo para trazer à noite o sustento, um pão para casa, para trazer o alimento para sua família, o dinheiro para pagar as dívidas. Eles não tinham sobra, eles não tinham dinheiro guardado no banco, eles eram dependentes de um milagre, eles realmente dependiam daquela pesca todos os dias. Eles não tinham reserva, a igreja. Por isso a frustração foi tão grande, porque outros que pescaram e se frustraram, não ficaram, ou não se frustraram porque não pescaram, não ficaram frustrados pelo motivo de que eles tinham reserva, mas agora João, o Pedro, o Tiago e o André estavam frustrados, porque eles careciam daqueles peixes. Este é o motivo porque existiam 2 barcos, e em 2 estavam lavando
redes e no outro estavam costurando redes. A coisa extraordinária em tudo isso é que eu começo a ver o milagre de Jesus começando a operar na vida de quem mesmo frustrado ainda tem capacidade de trabalhar, ainda tem capacidade. Olha, eles estavam lavando as redes, mas não era para abandonar a pesca, é porque eles tinham feito tudo o que estava ao alcance deles, eles tinham dado tudo de si, não podiam fazer mais nada, restou lavar as redes, restou costurar as redes. E por que é que costuravam as redes, igreja? É porque eles estavam acreditando que o amanhã seria melhor, que no dia de amanhã Deus poderia prover o milagre. Eu não sei como está você, como está a sua vida pessoal, o que você precisa de Deus. Uma coisa eu sei, fica tranquilo, você lavou as redes porque você já fez tudo, você está construindo as redes porque você acredita que amanhã vai ser melhor, mas o que você não sabe é que Deus vai te surpreender no meio desse trajeto, Ele vai entrar com a providência no meio deste percurso, em nome de Jesus. Que coisa extraordinária! Os discípulos foram pegos de surpresa porque fizeram tudo que estava ao seu alcance. E eu fico vendo crente no meio da congregação dos justos que acham que fizeram tudo, fizeram um pouquinho assim, ó, e acham que já é suficiente e falam: eu vou lavar a rede. Essa música, vou lavar a rede, cabe para esse tipo de gente. Para o outro grupo não, para o outro grupo não, porque nós trabalhamos muito e nós fizemos tudo o que podíamos, e é por isso que Jesus vai vir e vai surpreender. Deus vai vir surpreender pessoas que vão até o final, que fazem tudo o que está ao seu alcance. Diga para quem está do teu lado: se você pode, não desista no meio do caminho. Diga: faça tudo o que está ao seu alcance, e se assim não der, fica tranquilo, Jesus vem. Você crê nisso? Pois bem, vemos então um grande sinal. Jesus usa o barco para pregar a palavra. Pregou a palavra, então Jesus vai manifestar o maior sinal público, porque a pesca foi o maior sinal público. E de repente Jesus entra no barco dos discípulos e vai para o meio do mar. Lá no meio do mar, Jesus diz para os discípulos: lance as vossas redes. Então vem aquela grande, o número de peixes foi tão grande que o barco quase se partia, quase ia a pique. Olha que coisa fantástica. Então eles dão sinal para os outros barcos que estavam ao redor, que viessem e os ajudassem. Eu quero aqui fazer um parêntese para lhe dizer uma coisa: no dia em que o Senhor chegar na tua vida e te abençoar, não seja ingrato. Eu vou te falar uma coisa: existem bênçãos que Deus vai nos dar, não é para a gente ficar secretamente com ela guardada num cofre a 7 chaves, de jeito nenhum. Existem bênçãos que, se você fizer isso, o seu barco vai rachar no meio, você vai morrer cheio de bênção e não vai desfrutar delas. Mas se você aprender, aleluia, o benefício do que já foi dito pela pastora, da gratidão, o benefício do que a pastora disse aqui acerca da viúva, de fazer e dar, dividir com os outros, você vai entender que o seu barco não vai se quebrar, você vai trazer muita bênção para casa e Deus será glorificado, aleluia. Que coisa linda! Então Jesus, ele vem de milagres e junto com uma galera, vem os discípulos com Jesus, e agora eles deixam tudo na beira da praia e vão caminhando. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai pregar na sinagoga num dia de sábado, e ele prega na sinagoga, e a mensagem foi tão extraordinária que todo mundo ali não podia resisti-lo. E olha que eu estou falando dos doutores da lei, olha que eu estou falando dos fariseus, os homens que comiam a palavra, os homens que eram especialistas na palavra, estudaram nas melhores faculdades da época. Aí chegou um que não tinha diploma, chegou um que não tinha um gabarito humanamente dizendo, chegou um que não tinha nenhum atestado clínico pelo Gamaliel da época, mas quando abre a sua boca, ele é irresistível. O céu se abre, e o inferno se prostra, e a terra treme diante da sua glória. Este é o Deus da igreja, meus amados. Este é o Jesus da Bíblia e é o nosso Deus.
um Deus irresistível. É um Deus irresistível. Oh, graça bendita. E de repente Jesus vem. Mas eu fico imaginando a vida daquele leproso, porque para Jesus chegar em Cafarnaum, a Bíblia diz que primeiro ele vai curar a sogra de Pedro de uma febre que não era uma febre comum. Quando eu fui estudar acerca daquela febre, os estudos eles vêm apontando para uma doença pulmonar, talvez uma tuberculose ou uma pneumonia muito avançada sobre os pulmões daquela mulher, ao ponto de ela não conseguir ser curada por médicos e nem por remédios da época. Então Jesus entra em ação, porque quando todos os recursos se acabaram, Jesus vem e mostra para os crentes, para os fiéis, que Ele é o Deus da igreja. Olha que palavra lançada, que já foi lançada essa noite pela pastora, e por tudo que já foi ministrado aqui essa noite, acerca do Deus que providencia na crise. E eu tenho uma palavra para te dizer: Deus não vai providenciar apenas bênçãos materiais, este é o nosso Deus, mas Ele também vai te guardar, você e a tua casa. Meu amado, a palavra de Deus não é só para a gente ficar lendo e olhando e dizendo, nossa, que coisa maravilhosa. De jeito nenhum. A palavra de Deus é para inspirar fé, é para provar que Deus faz, é para mostrar para a igreja que Deus está com ela. Deus é o seu noivo, Ele é apaixonado por você, Ele não vai te abandonar, igreja. Tira esse medo aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11 versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vemos que Jesus entra em ação na casa de Pedro, cura sua sogra, e depois lá no João 2 você vai ver que Pedro vai dar a sua casa, depois desse milagre, para Jesus fazer a sua primeira igreja. Então a primeira igreja foi instituída na casa de Pedro. E quando olhamos para essas coisas, Jesus vai caminho de Cafarnaum. Cafarnaum era a região da Palestina, um lugar de judeus ortodoxos, judeus completamente fanáticos, e esperavam um Messias, mas não um Messias que ajudava o povo. Eles não esperavam um Messias que trabalhava pela vida do povo, que socorria o órfão, a viúva, que socorria o doente, curava o necessitado e que limpava lepras. A lepra na Bíblia, se você for olhar, desde Jesus para trás, foi a doença mais terrível que a Bíblia nos mostra, porque ela é a única doença que a Bíblia aponta desde Levíticos 13 e 14, que quando alguém está com lepra, e no 13 você vai ver que há vários tipos de lepra, e no 14 você vai ver o motivo que o sacerdote vai ter que ofertar sacrifícios, vai receber sacrifícios para ofertar no altar, para poder socorrer o leproso e purificá-lo se ele foi curado. Você vai ver que a lepra é a única doença na Bíblia que o homem tinha que ser expulso do meio da sua casa, ele tinha que ser arrancado do meio da sua família. Então nós estamos diante de um Mateus capítulo 8, onde um leproso foi arrancado do seio da sua casa, foi arrancado do seio da sua família. Mas deixa eu te falar uma coisa: existia uma mãe que, no mínimo, quando ficou grávida, naquela ocasião, ela disse, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou falando de judeus. Eles adoraram Adonai e ofereceram a Adonai, que é o Senhor, sacrifícios pacíficos e de gratidão, em adoração ao único Deus verdadeiro, para que Deus se agradasse, porque Deus já abençoou o ventre de uma mulher, mas então que Deus se agradasse da alegria da família. Então aquela criança nasce. Claro que foi a alegria daquela casa, foi a alegria daquela família. É um homem que nasceu. Quando levantaram a criança, alguém disse, olha aí, louvado seja o nome do Senhor, nasceu um menino. E quando nascia um homem, era a honra da casa. Não que a mulher não fosse valiosa, porque a mulher é o que completa o homem, mas o homem era a honra, porque o homem representa o próprio Deus. E quando olhamos para isso, nós percebemos que no decorrer da vida, aquela família se deparou com algo atípico, algo inesperado, algo que eles não tinham planejamento, alguma coisa que veio e lhes atacou diretamente no seu coração, que lhes atacou diretamente na onde mais iria doer. Eu não sei, meu amado, aonde está doendo aí no seu coração. Talvez o diabo veio e te atacou diretamente no seu ponto fraco, porque ele é baixo, ele é sujo, ele procura tuas falhas, ele procura te machucar,
ele procura expor a tua vida, ele procura arrancar você da tua alegria. Mas fica tranquilo, porque Jesus chega daqui a pouco na tua história. Mas agora é momento de você entrar comigo nisso aqui e perceber que tem mais do que uma cura, existe uma restituição em toda uma casa. É isso que Deus está falando no meu coração, que existem famílias que vão ser restituídas aqui, meu amado. Existem famílias, casas que vão receber o milagre. Aleluia. Tem famílias aqui hoje que vão levar o milagre para sua casa. Você acredita nisso? Você crê nisso de verdade? Então dê um glória a Deus. Perceba que a alegria daquela família é rompida no dia em que nasce a mancha. Porque assim, o problema não nasce grande, ele começa pequeno e vai crescendo. Jesus vinha derramando milagres através do poder da sua palavra, mas existia uma família que tinha sido entristecida por causa da lepra. Sabe o que, como a lepra atingia as pessoas? Geralmente ela começava com manchas na sua pele, e de repente aquelas manchas, elas ficavam lisas, e elas tiravam a sensibilidade da pele, as pessoas não sentiam mais nada, ia adormecendo. Isso era o começo da lepra. Então ela ia atingindo dentro do organismo, ia tocando os nervos, atrofiando. Um leproso, quando ele era atingido de lepra, geralmente ele morria no máximo em 9 anos, segundo os especialistas. Esses 9 anos ele estava sentenciado à morte lenta. Eram 9 anos, definhando. Primeiro as manchas, depois os nervos iam se repuxando, as mãos e os pés ficavam como garras, os dedos das mãos ficavam como que se fossem garras de animais. Então as pessoas eram transformadas pela lepra em mortos-vivos, literalmente dizendo. Elas, com o avanço da lepra, você vê que a sobrancelha das pessoas caía, de repente o cabelo começava a cair, as feridas começavam a se abrir no seu corpo e estourar, faziam como que erosões no seu corpo, como que fosse aquelas espinhas grandes, bem inflamadas, mas muito maiores, eram como que um câncer. Por isso que as pessoas costumam dizer que é semelhante ao câncer de pele, mas é muito além. As pessoas não têm muito o entendimento quando não pesquisam certo. Então você olha que aquelas erupções nasciam, aqueles caroços, e faziam pequenas erupções, explodiam no corpo, e aquilo causava dores agonizantes na vida do leproso. O leproso estava sentenciado à morte. Claro, se ele desejasse a morte, era o mínimo que ele podia desejar, porque ele estava morto vivo. Primeiro porque a sociedade já tinha excluído e o declarado morto. E deixa eu te falar uma história. Na Idade Média, depois de Jesus, quando nós olhamos para os padres da época, sabe o que eles faziam? Quando alguém era atestado leproso, eles colocavam a sua batina para poder fazer o culto fúnebre, ou a missa fúnebre. Traziam um leproso, colocavam diante do altar do padre, e o padre fazia extrema-unção com ele vivo, e lançavam ele para fora da cidade. Isso agora na Idade Média. Analise como era a tortura da vida de um leproso. Um homem saber que estava diagnosticado com a lepra, acabava com ele, era realmente um terror. E se ele tirasse a sua vida, era muito bem compreendido, porque não que eu estou pregando que devemos nos suicidar, porque Deus é contra isso, mas eu estou falando da tortura física e psicológica que a pessoa sofria. O que eles não esperavam era que o Salvador do mundo vinha ao seu encontro. Mas olha que coisa extraordinária, aquele homem conseguiu guardar a palavra de Deus. Eu disse que ele era judeu, então ele cria que viria o Messias. Havia rumores de que Jesus começou a pregar, e havia rumores que João o Batista, antes de ser levado preso para Macedônia, ele tinha batizado o Messias de Deus. Ele tinha batizado nas águas, e o Espírito de Deus desceu sobre o Messias. O rumor correu, ele esperava o Messias. Por isso eu vejo uma centelha de fé no coração dele. O que eu fico triste é quando eu prego para um público de pessoas que estão na igreja todos os dias sendo supridos, alimentados pela palavra de Deus. Você não tem ideia a tristeza que
um homem tem, um pregador, um pastor, um homem cheio de Deus tem, quando ele prega para pessoas que não creem na palavra de Deus, são espectadores, estão escutando a palavra, muitos desses estão anos na igreja, mas eles estão ali murmurando, reclamando do pregador, dando nota para a pregação, dizendo: este está na carne, este não está, querendo mostrar que sabem mais do que o próprio pregador. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você faz parte do grupo de pessoas como este leproso, que tem uma centelha de esperança no seu coração, pode ter certeza, hoje você leva o milagre, hoje você leva a sua bênção. Tira todo o preconceito que você tem na sua mente e creia na palavra de Deus. Aquela família viu o seu filho sair de dentro da sua casa, porque o Império Romano já imperava. Então os soldados romanos tinham a missão de, junto com o sacerdote, ir na casa dos leprosos, escoltavam de longe, no mínimo a 2 metros de distância, claro que com lanças, para que o leproso não se aproximasse de nenhum deles, e o escoltavam para fora da cidade. Então eles eram jogados do lado de fora dos muros da cidade, e lá ele ficava no leprosário, que geralmente era um lugar oco, que não tinha como ele sair simplesmente com facilidade, e a guarnição dos soldados romanos ficariam ali o tempo todo, e até que eles morressem. Então a família viu o seu filho, o seu maior bem, ir embora, ser arrancado do seio da sua casa. Vai pensando, vai refletindo nessa palavra, e olha o que acontece. Aquele homem não tinha expectativa de futuro para a sua família. A sua família esperava apenas uma batida na porta, que alguém viesse com as mãos e fizesse assim: Dona Maria, teu filho morreu. Era tudo o que eles esperavam. Só esperavam que alguém batesse na porta para dizer: morreu. Mas Jesus vinha derramando milagres, e aquele leproso estava no leprosário com uma centelha de esperança. Olha o conjunto de coisas: muitas coisas contra e poucas coisas a favor, se você for olhar bem. Qual era a possibilidade de Jesus ir até o leprosário? Jesus não podia se contaminar com coisa morta, e são 2 os mandamentos poderosos sobre a vida de um sacerdote, ou de um judeu, principalmente sendo mestre em Israel. Ele não podia se aproximar de coisas mortas, e não podia se aproximar de leprosos, porque coisas mortas deixavam ele imundo, mas se aproximasse do leproso, ele também estava imundo, porque o leproso era considerado morte. Então Jesus não tinha possibilidade nenhuma de chegar no leprosário. Só que Jesus vem com uma galera. Jesus vem com cerca de 5.000 pessoas, porque antes de chegar ali, Jesus primeiro prega para todos os discípulos de João Batista, porque quando João foi preso, há uma dispersão, mas Jesus não deixa ninguém para fora. Ele foi atrás de todos os discípulos, inclusive os pescadores, porque os pescadores eram discípulos de João Batista. E quando ele traz todos esses com ele, então ele vem com um monte de gente que estão dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Até porque dar glória a Deus quando vê sinal de Deus é fácil. Agora Jesus estava indo fazer milagre na vida de quem não tinha esperança e de quem não tinha visto o sinal. Talvez você não viu o sinal até o dia de hoje, mas Jesus chega para te fazer um sinal extraordinário. Não que isso seja necessário, porque o suficiente é saber que Ele nos salva, mas Ele faz milagres, porque Ele cuida da sua igreja, porque Ele ama o seu povo, porque Ele quer ver você feliz, meu amado. Coisa linda que quando Jesus vem chegando, eu não sei em quantos anos aquele leproso já estava leproso, talvez já estava no final. Eu não sei se já tinha caído a orelha, se já tinha caído o seu nariz. Eu não sei se o seu rosto já havia definhado. Eu não sei se as suas pernas estão completamente debilitadas e a planta dos seus pés, elas estão tão no vivo que não podem pisar direito. Eu não sei, mas de uma coisa eu sei, é que Jesus vem de grandes milagres e vai parar por causa de um homem. Olha que tremendo. Jesus vai mudar de rota. A mão do Senhor vai mudar de rota por alguém aqui essa noite.
Que coisa extraordinária! O destino de Jesus era entrar em Cafarnaum, porque ele precisava ir até a coletoria de imposto e pagar o imposto da casa de Pedro, a qual ele recebeu de presente para fazer a igreja. E lá na coletoria ele ia tirar Levi do meio dos coletores e ia falar para o publicano: segue-me. E ele seria o Mateus que escreveu essa história. Mas quando Jesus está entrando em Cafarnaum, ele muda sua rota. Meu Deus do céu, Deus, ele não se atrasa, meu amado, meu Pai amado. Jesus é o mesmo que ele fez para a filha de Jairo. Olha que coisa extraordinária. Todos chegaram para Jairo e disseram: olha, Jesus parou e atrasou por causa desta mulher. E então Jairo ficou, que jeito, igreja? Murmurando? Não. Jairo ficou questionando? Não. Jairo ficou em silêncio ao lado do mestre. Oraya Sharamanaga. Fica na posição, fica na posição. Já que orou, já que buscou, creia. O problema é que as pessoas oram cedo, mas durante a manhã eles começam a ser afrontados pelo império das trevas. As setas vão chegando e ele se esquece que ele orou. Ela se esquece que disse: eu entrego na mão de Deus. E vai, arranca do altar e quer resolver com a sua própria mão. Para de resolver com a sua mão, fica na tua posição. Jesus não vai se atrasar nem um minuto. Essa história de que Deus escreve certo por linhas tortas, foi Satanás que botou na boca do povo, botou na cabeça do povo e no coração do povo e no Facebook de alguns. Mas em nome de Jesus, essa noite, o Deus que escreve reto, que faz certo, que anda por caminhos retos, que não anda por caminhos tortuosos, ele chega na tua vida para te dizer que ele faz na hora certa. Confia, creia e descansa. Parece uma loucura, né? Porque Jesus tinha que ir na coletoria. Primeiro que ninguém sabia que o publicano ia ser chamado, mas Jesus sabia que ia chamá-lo. Mas quando Jesus vai entrar na cidade, Jesus para com a multidão e ele diz: tem um mistério para fazer aqui do lado. Vamos dar uma volta aqui agora, vamos passear comigo. Todo mundo quer ir para os resorts, todo mundo quer ir para os melhores lugares, todo mundo quer ficar nos melhores hotéis, todo mundo quer comer a picanha. Todo mundo, gozado que quando estão na dificuldade não postam nada, né? Mas quando estão comendo a picanha, posta para dizer assim: eu vou esfregar na cara de quem não gosta de mim, eu vou mostrar isso aqui, porque eu tenho que mostrar a sua vitória. Não, o crente tem que mostrar as derrotas também, para que quando chega a vitória, ele possa ser testemunha de um Deus que pega o homem do montu, tira o homem do chão e bota sobre as alturas. Alguém que fica mostrando só status de coisa grande, meu irmão, está errado. Porque o nosso Deus, ele nos tira de baixo. E as pessoas precisam testemunhar o processo também. O processo, ele tem que entrar na história, porque senão ninguém vai saber quem é você. Todo mundo vai olhar para você e vai falar bem assim: nossa, pagou para chegar lá. Mas não, você não pagou nada. Se você pagou alguma coisa, foi pagar os teus pecados no altar, isso sim. Mas dinheiro para chegar você não precisa pôr, porque o dono da porta é Deus, o dono do processo é Deus. A única coisa que você precisa fazer é permanecer ao lado do Senhor na tua posição. Então a mão do Senhor será estendida sobre você. Jesus pega os discípulos e leva para um lugar que ninguém quer ir. A multidão fica de longe, claro, com medo da lepra. Mas os 4 estão com Jesus, dizendo: vamos estar do teu lado aí, mestre. Gozado é que os sacerdotes tinham que ficar 2 metros no mínimo de distância do leproso. E assim como todos os judeus, se você olhar para a lei, os doutores da lei, os fariseus, eles pegavam pedra. Depois você discorre a Bíblia acerca dos leprosos, ali no Novo Testamento, nos Evangelhos, e você vai perceber que eles pegavam pedras, sacavam pedras e lançavam sobre os leprosos, quando eles tinham que passar próximo ali o leprosário, quando eles tinham uma viagem para fazer próxima, para que os leprosos não se aproximassem deles, porque eles se achavam superiores. Mas quando Jesus chega, Jesus, ele é Deus. Jesus, ele assenta num trono de glória.
Jesus, ele é a mão poderosa de Deus. Jesus é aquele que abre mar. Jesus é aquele que bota inferno por terra. Jesus é aquele que tira as chaves da morte e do inferno da mão de Satanás. Jesus é aquele que criou mundos pelo poder da sua glória. Provérbios 8 vai fazer menção de quem Jesus é. Jesus é aquele que botou o mar o seu limite e disse: não passa. Jesus é aquele que disse: haja animais. Jesus é o Deus visível do Deus invisível. E mesmo assim, mesmo sendo Deus, mesmo sendo terrivelmente poderoso, glorioso, adorado por anjos, falou: vou no leprosário, vou me aproximar de um pequenino. Tem alguém que tem esperança lá? Tem alguém que tem esperança aqui, igreja? Existe esperança aí na tua vida? Pois é, Jesus foi lá porque tinha esperança. Jesus sentiu cheiro de esperança. Tem pessoas que estão precisando, aleluia, voltar a crer. Volte a ter esperança. Ainda há esperança, como aquela canção diz. E se a nossa amada quiser, pode começar a puxar alguma coisa acerca disso. Ainda há esperança para a árvore cortada, mas ao cheiro das águas ela voltará a brotar e dar frutos. Ainda há esperança, diga: ainda há esperança. Olha para quem está do teu lado, diga: ainda há esperança. Diga para ele e para ela, diga assim: a mão poderosa vai ser estendida sobre a tua vida. Quem acredita nisso, dê glória. Que fantástico. Todo mundo fica atônito, porque todo mundo quer acabar com Jesus. Os judeus palestinos queriam destruir o ministério de Jesus, então ficam de olho. Todo mundo está de olho em Jesus. Satanás está de olho em Jesus. O mundo está de olho em Jesus. A igreja estava de olho em Jesus. E o leproso não estava vendo Jesus como os outros estavam. Os outros estavam vendo Jesus como o que é que ele vai fazer, mas o leproso estava vendo Jesus de longe. Eu não sei como ele estava, eu já disse, mas ele vem caminhando, talvez se arrastando, mas nas suas poucas forças ele começa a enxergar milagre. Ele começa a ver o Pai dele na sua frente. Ele começa a ver o seu Deus. Ele começa a ver aquele que pode. Ele disse: alguém me tirou da minha casa, mas ele pode me pôr lá de volta. Alguém tirou a minha esperança, mas ele pode devolvê-la. Alguém tirou a minha razão de viver, mas ele é a própria razão. Como você está vendo Jesus, igreja? Distante. Você está vendo Jesus muito longe. Para com isso. Jesus está aqui. Era para ter dado glória. Eu disse que Jesus está aqui. E se ele está aqui, alguma coisa vai ter que acontecer. A minha Bíblia me ensinou que ele não despede ninguém de mãos vazias. Aliás, a minha porção eu já saio daqui levando, porque a pastora não sabia como eu cheguei. Eu cheguei dizendo: Deus, esses dias eu tenho orado, eu confio em Deus. Eu me pus na brecha, eu abri mão de tudo, eu fiz igual a Eliseu. Eu queimei minhas carroças do fogo e disse: Deus, eu sou teu servo. Se tu quiseres que eu passe fome, eu vou passar, mas não paro de pregar esta palavra. Eu dependo do Senhor. E se o Senhor é Deus, o Senhor prepara corvos. E Deus usou a pastora. Esse mês foi um mês difícil, de muitos cancelamentos por problemas que não vieram de mim. E eu disse: Deus, o Senhor é o Deus da minha vida, a porta é tua, os pastores são teus, os ministérios são teus, as igrejas são tuas. Me diga o que eu faço e eu faço. Me leva e eu irei. Eu não meço esforços, Pai. Eu não meço esforços, Senhor. Eu dou o meu melhor. Eu como a sua palavra, eu medito nela, eu busco ela, e eu busco para Deus salvar o povo, para Deus sarar o povo, para Deus transformar vidas.
Deus, vidas que eu nem conheço, mas profetizo vida de Deus, profetizo milagres, profetizo vida eterna. Eu disse: Deus, o que vai ser de mim? E disse Deus: hoje, esta noite, ao meu coração, fica tranquilo, eu preparo até corvos, eu preparo viúvas. Eu acredito, eu já estou levando a minha bênção, mas eu preciso entregar a tua. Se você quer a sua vitória, pelo amor de Deus, igreja, deixa o Espírito Santo te usar, brada no mistério esta noite, porque o poderoso está aqui. O que você espera de Deus? Aonde Jesus está, Ele estava fazendo milagres. O leproso não se importou os milagres que ele fez, não ficou se medindo com os outros. Para de se medir. Ele tem gente que entra na igreja e fica olhando. Deus fez a vida dela. Por quê? Por que é que Deus deu para ele? Por que é que a porta se abriu para aquele? Para. É você e Deus. O teu irmão é ele e Deus. A tua irmã é ela e Deus. Você precisa entender que é você e ele. É por isso que o mistério do quarto de Mateus 6 é tão poderoso, quando ele diz: entra no teu quarto, só você e o Pai. É por isso que ele fala para a mulher samaritana, e ele tirou todo mundo de cena para ficar só os dois, e ele disse para ela: é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e o adorem em espírito e em verdade. É você e Deus. Diga para quem está do teu lado: é você e Deus. Ah, Jesus vem de grandes milagres. O leproso está sofredor e a família está esperando uma notícia. Morreu, mas a mão de Deus estava chegando lá. Você crê no poder da mão de Deus? A Bíblia diz que Ezequiel, quando o Senhor vem e fala com ele, no capítulo 1 ele vai dizer: e a mão poderosa do Senhor me levou em espírito. Ezequiel 37, e você vai ver que a mão poderosa do Senhor vem e leva Ezequiel num vale de ossos secos. Mas todas as vezes que a mão do Senhor veio para Ezequiel, ela veio para revelar o céu, ela veio para revelar conserto, ela veio para transformar destino, ela veio para dar vitória, ela veio para dar ordem no mundo espiritual. E hoje a mão poderosa do Senhor chegou aqui para acabar com esta lepra, com esta humilhação, com esta vergonha, com este mal, com esta prova, e dizer: eu sou contigo, aguenta, porque eu sou. O processo é necessário, mas eu sou. Eu sou contigo. Deus, esta noite, manda liberar para você. Ele é com você. Se a mão poderosa do Senhor é conosco, vamos temer o quê? Para que ficar covarde? Para que andar com medo? É o medo que traz o Satanás e tudo que é dele. Hoje eu recebi uma mensagem de um abençoado: ô pastor, você não para, um dia está aqui, outro dia está lá, cuidado com o coronavírus. Eu falei: quem tem que ter medo de mim é ele. Se eu expulso Satanás, que é um espírito vivo, eu não vou expulsar um capeta de uma enfermidade. Meu irmão, eu já vi paralítico andar, eu já vi com a minha pregação Deus curar pessoas. Eu não me lembro o nome daquela doença, bico de papagaio, com aquela coluna assim nas costas. Eu vi no meio da minha pregação Deus fazer isso. Eu tenho certeza que se for perguntar para todos os homens de Deus dessa igreja, para pastor, quantos sinais já viram, nós vamos ficar aqui daqui até o Natal falando de milagre, um atropelando o outro, dizendo: eu vi sinal assim, o outro eu vi assim, o outro eu vi assim. Por quê? Porque a mão poderosa, a mão poderosa. Comece a mostrar para o teu inimigo com quem você anda, e ele vai temer você. Certa feita, Pedro estava cansado de uma missão e chegando,
Jerusalém cheia de pessoas para ser curadas. Ele disse: manda fazer uma fila dos dois lados, e eu vou passar, e aonde a minha sombra tocar será curado, pelo amor de Deus. E a Bíblia diz que aonde a sombra tocou, curou, porque a mão poderosa era com ele. Elias foi sustentado por aquela viúva, e aquela viúva recebeu o milagre, mesmo tentando ser ingrata contra o profeta. Mas o que acontece? Porque a mão poderosa era com eles. Moisés abriu o mar, não porque orou, é porque Deus já tinha dado a ordem e ele era fiel. Então Deus disse: para de clamar, que agora o tempo do clamor já foi, agora é o tempo de agir, é o tempo de ser, é o tempo de mostrar para o planeta Terra quem é a igreja do século 21. A igreja do século 21 é poderosa, é cheia da presença do Senhor, igreja. Diga: a mão poderosa do Senhor é comigo. Diga para o crente que está do seu lado: não ande com medo mais. Diga: seja prudente, mas ande sabendo. Diga assim, mas com voz de profeta, que a mão poderosa do Senhor é com você. As horas já se foram, mas deixa eu te concluir esse finalzinho de palavra. Jesus chega na porta do leprosário. Eu imagino que os soldados de pronto nem quiseram impedir. Pode entrar aí. Que eles queriam humilhar Jesus. Os 4 entram com ele. Jesus entra na porta do leprosário, fica esperando. Tem pessoas que aproveitam a ocasião. Sabe por que tem muitos que não são curados? Creem na mão poderosa do Senhor até um ponto, mas sabe por que elas não são alcançadas definitivamente? Sabe por quê, igreja? Simplesmente porque não tem iniciativa, não aproveitam a ocasião. Um culto desse era para você aproveitar a ocasião. Se você ouve Deus falar, hoje Ele falou. Se você acha que Deus só fala dizendo: Deus manda dizer assim, 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 você está enganado. Deus está falando a palavra, e a palavra é a maior profecia. E Ele está liberando e dizendo: a minha mão está com você. A minha mão tira você do meio da tempestade, afundando, eu tiro você dela. A mão de Deus sustenta você por corvos. A mão de Deus sustenta você por viúvas. A mão de Deus sustenta você quando morre, te dando hálito. A mão de Deus, ela faz discípulos pescarem à noite aquilo que eles vão pescar a noite toda, apenas uma vez que lançarem as redes. Deus, a mão de Deus, se estiver com você, meu querido, você não tem o que temer. As portas se abrem, tudo acontece. Quantos leprosos tinham? Segundo os historiadores, tinham entre 115 a 170 leprosos ali, todos esperando a morte. Nenhum deles sobreviveriam mais do que 9 anos, mas eles tinham se conformado com a morte. Mas um tinha esperança. De mais de 100 pessoas, um homem se levanta com todas as debilitações e dá um show em muito crente que tem boas pernas, que tem boa voz, que tem boa saúde e não quer vir na igreja. Eu estou assistindo lá na live, glória a Deus para aqueles que estão com dificuldade, mas aqueles que estão em plena saúde: pastor, estou com uma dor no corpo. A maioria das pessoas hoje tem bico de papagaio. Eu tenho 3 na minha coluna. Dói o tempo todo a minha coluna. E com dor ou sem dor eu vou ser salvo. O que importa é pregar o evangelho. O que importa é fazer a obra. Aí você diz: mas para você é fácil, você está pregando. Não, é mais difícil ainda. Você não tem ideia do que é pregar a palavra. O seu corpo sente os ataques, você sente as retaliações, porque eu prego e pego o demônio de todo mundo e trago para mim, e eu arrebento eles na minha oração. É assim, um pregador, meu irmão, ele pega a prova de todo mundo e ele traz para si, e a missão dele é derrotar todos os demônios. Não é fácil não. Mas Jesus chega ali e um homem vem se arrastando. Jesus fica parado. E quando aquele homem chega, a Bíblia diz que ele se prostra. E ele faz o que, igreja? Faz o que? Adorar. Espera aí.
Vocês não estão entendendo. Eu estou falando de um homem que saiu da sua casa com a sentença de morte. Eu estou falando de um homem que está no corredor da morte. Eu estou falando de um homem que está sentindo na carne a dor da morte. Eu estou falando de um homem que está sentindo na alma a dor da morte. Eu estou falando de um homem que no mínimo está em depressão, angustiado. Todo dia, se consegue dormir, quando dorme, acorda e deve ter pesadelos. E acorda completamente agonizando de dor, porque eles não davam remédio para leprosos para que morressem mais rápido. Eu estou falando de um homem que está terrivelmente agonizando, com todo o resto da sua força. Ele venceu depressão, angústia, dor, venceu a sentença de morte, venceu Satanás e veio até o Salvador do mundo e disse assim: eu te adoro. Se coloque de pé em nome de Jesus. Qual é o seu problema mesmo? Qual é o seu problema mesmo? Ele adorou. Adorou no limite que um homem pode aguentar chegar. Mas ele não murmurou. Ele podia ter chegado e dito assim: eu estou escutando o rumor de que o Senhor existe há anos, e o Senhor demorou para chegar, olha para mim. Ele não chegou e não disse isso. Ele chegou e disse assim: eu te adoro. Bendito seja o nome do Senhor, Adonai. Tu é o Messias que eu esperava. Tu é o meu Deus, eu te amo. Eu não sei quais são as palavras, eu estou conjecturando. Mas quando ele adora, depois que ele adora, ele diz assim: se tu quiser. Ele não falou: Deus, o Senhor precisa fazer. Ele diz: se tu quiser, tu pode me curar. Em outras palavras, não precisa me curar. Eu aguento morrer dessa lepra, porque os meus olhos estão vendo o Rei, o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo. Minha esperança foi devolvida, porque eu estou vendo o Salvador do mundo. A Bíblia diz: quantos metros eu disse que um judeu tem que ficar, principalmente um fariseu ou um doutor da lei, ou um sacerdote? 2 metros. Aquele homem está prostrado e Jesus não dá passo. Jesus já estava sendo alvo de condenação, mas ele foi ao limite por uma vida. Crentes que me ouvem essa noite, até mesmo pela live, está na hora da igreja vestir a armadura de Deus e ir até o limite pelas vidas. Um pastora Jussiara, um pastor no estado do Paraná morreu do Covid. O outro pegou o Covid numa igreja de amigos que eu estava pregando há quase 2 meses atrás. Agora uns 10 dias atrás, um contraiu e morreu, e o outro saiu da UTI. O outro que saiu da UTI já está na casa, está recuperando. Mandou fechar a igreja toda, mas tendo vários pastores. Mandou fechar a igreja toda. E olha o que ele fez. Tudo bem, em caráter de defender a igreja, podemos pensar assim. Mas ele, quando falou comigo, ele disse assim: e não fale nenhuma palavra para mim, porque você não sabe o que eu passei. Ah, mas aí ele testou a unção. Homem respeita homem, principalmente um mais velho do que eu, mas a unção, ela é de Deus.